Olá pessoal, boa tarde, né? Mais uma vez vamos dar continuidade às nossas aulas de ciências, né? Aula passada a gente começou a ver, né, algumas questões de saúde pública, né? A importância da vacinação. Hoje a gente vai dar continuidade a essa questão, né, das doenças, né, da questão da vacinação, né? O processo e como é feita a vacinação, né? Como é feito o soro, como é que essa vacina age em nosso corpo. Então, tudo isso é tema da nossa aula de hoje, né? A gente vai começar a nossa aula lá na página 16 do livro de vocês, né? Então, o livro de ciência de vocês, vocês vão abrir a página 16, né? Lá vocês vão encontrar o subtítulo é o corpo e as doenças transmissíveis. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Essa é o tema que vocês vão encontrar aí, né? O que acontece? O nosso corpo ele está constantemente em contato com micro-organismos, com seres que causam doença, né? Esses seres que são agentes causadores de doenças, porque eles podem estar em todo e qualquer lugar. Ou seja, né, o fato de você respirar, você pode entrar em contato, né, com esses micro-organismos que podem causar algum tipo de doença em você, né? A maior parte do tempo, o seu corpo ele consegue combater, né, esses micro-organismos automaticamente, porque a gente tem as chamadas defesas inatas. Então, o que é uma defesa inata? É aquela defesa própria do seu corpo. No qual o próprio corpo seu, ele causa uma barreira que combate alguns tipos de micro-organismos, como por exemplo a nossa pele. A nossa pele é uma defesa inata, né? É uma barreira que protege o nosso corpo contra o meio externo. É uma poeirinha que poderia ser um micro-organismo, né? Ao pegar em sua pele não acontece nada, né? Outra defesa inata nossa são as mucosas. O que são mucosas? São essas partes molhadas que a gente tem, por exemplo, dentro do nariz da gente, dentro da boca, dentro do olho, né? Isso ali tem algumas substâncias que elas já combatem alguns micro-organismos. Então, né? Tanto a pele como a mucosa são que são uma barreira física, são uma barreira inata, né? O que acontece? Nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, elas contêm também algumas células próprias para a defesa, né, que são chamadas de leucócitos. Né? Então, os leucócitos é uma barreira que fica no nosso sangue. Então, a qualquer sinal de que alguma coisa estranha penetrou em nosso corpo, automaticamente esses leucócitos que tem dentro da gente, se eles reconhecer, né, aquela substância, eles vão automaticamente defender, né, o nosso corpo contra essas substâncias. Por exemplo, aqui, ó, você veja aqui a imagem, tem um livro de você na página 16, ó. Você tem aqui como se fosse um corte, né, ó. Houve um corte aqui, né, ó. O nosso sangue, aqui é a nossa corrente sanguínea, ó. Aqui é a nossa veia. Nela você vai ter os leucócitos, né, que são essas células de defesa. É como se fossem uns policiais, né? Os policiais do nosso corpo. Qualquer sinal de alguma invasão, né? Essas células elas vão sair de nossas veias para quê? Para defender. Então aqui, ó, vamos supor que você levou um corte, né, com alguma substância metálica que seja contaminada com algum tipo de bactéria, automaticamente esses leucócitos, que são as células de defesa, eles vão sair das nossas veias, ó, e vão atacar, né, aqueles micro-organismos que porventura estão contaminando a gente. Então, isso são quem? São os leucócitos, são as nossas células que a gente já tem em nosso corpo. Então, a maior parte desses micro-organismos, quando entra, eles vão ser o quê? Eles vão ser neutralizados automaticamente por quem? Por esses leucócitos, né? Então, a gente já tem leucócitos em nosso corpo. Então, boa parte dessas micro-organismos, quando entram dentro da gente, né? O nosso próprio corpo, eles conseguem defender esses micro-organismos, né? Tá aí o exemplo aqui, ó, tá o desenho no livro de vocês. Aí, ó, na pele foi rompida, né? Automaticamente, né? As nossas veias vão começar a liberar as células chamadas de leucócitos, que são as células de defesa, e vão começar o quê? Ó? Vão começar a atacar os micro-organismos. Pronto, então aí tudo bem, né? A princípio, o nosso corpo ele consegue o quê? Consegue defender.
Não é isso? Deixa eu ver. Mas o que acontece? Às vezes o nosso corpo ele não conhece aquele micro-organismo, né? E aquele micro-organismo ele pode causar algum mal a gente. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo entra em contato com aquele micro-organismo e o nosso corpo não conhece aquele micro-organismo, ele vai começar a fabricar as substâncias, né? As células de defesa que são chamadas de anticorpos, né? Então, o que seria o anticorpo? É uma substância, né? Que vai começar a ser fabricada pelo nosso corpo para tentar neutralizar aquela substância maléfica, né? E aquela substância maléfica, né, é qualquer corpo estranho que venha a entrar no nosso corpo. Então, esse corpo estranho que entra em nosso corpo é chamada de antígeno. Então, o que é antígeno? Qualquer substância ou micro-organismo estranho ao nosso corpo. Qualquer coisinha diferente, né, estranha, qualquer micro-organismo estranha que entra em nosso corpo é chamada de antígeno. Né? Antígeno quer dizer veneno, né, em latim. Né? Então, o que é o antígeno? É o corpo estranho. E o que é um anticorpo? É a substância que o nosso corpo vai fabricar para tentar neutralizar e destruir aqueles antígenos. Olha o exemplo aqui que eu coloquei aqui. Ó. Tá aqui tem um livro de vocês. Ó. Tem esse desenho aqui. Ó. Tá aqui, né? Uma célula invasora, um microorganismo invasor, que é no caso o antígeno, né? Esse aqui é um antígeno aqui embaixo, ó. É invasor. Automaticamente, né, ó, o anticorpo, que são aquelas células que vão tentar combater, né, o invasor, ó, vão se encaixar, ó, vão se encaixar perfeitamente no invasor, que é o antígeno, e vão neutralizar. Ó. Detalhe, para cada tipo de substância que entra em seu corpo, você vai ter o quê? Um anticorpo específico. Por exemplo, ó, esse antígeno aqui, ó, esse veneno, né, esse micro-organismo aqui, ó, ele tem os espinhozinhos, ó, pontudos, ó. Esse outro aqui já é redondinho. Perceba que o anticorpo aqui, ó, é de um jeito para se encaixar perfeitamente nessa célula invasora e destruí-la. Já nesse outro lado aqui, ó, é a mesma coisa, ó. Só que o encaixe, ó, perceba que é de acordo com o espinho, que é redondinho aqui, ó. Tá vendo? Então, para cada tipo de doença, né, de substância, você vai ter o quê? Você vai ter um antígeno, você vai ter um anticorpo específico, né? Para cada um você vai ter um anticorpo certo. Perceba aqui, ó, que essa resposta nossa imunológica, ela vai ser o quê? Ela vai levar alguns dias, né? Você leva um corte, você pega uma infecção, né? Vai levar alguns dias para poder o teu corpo começar a fazer o quê? Os soldadinhos, os anticorpos, né? E eles atuam como se fosse memória, né? Você, por exemplo, você levou se um micro-organismo X entrou em você hoje, né, o seu corpo vai começar a fabricar os anticorpos, né? Vamos supor que daqui a 1 ano, 2 anos, esse mesmo é, antígeno X entre você, o seu corpo já tem aquela memória, já vai reconhecer, né, aquele veneno, né, aquela substância, e já vai automaticamente fabricar os anticorpos mais rapidamente, né? Detalhe, né? O anticorpo já vai ter o quê? Ele já vai ter, ele já está pronto para combater a doença, ele vai estar para entrar em contato, né, e para combater, né? E algumas doenças já têm essa memória, né? Pelo resto da vida. Tanto é que tem vacinas, você toma uma vez só e pronto. Seu corpo já cria memória. Quando seu corpo entrar em contato novamente com aquela vacina, com aquela substância lá, com aquela doença lá automaticamente, né? O teu corpo, ele vai fabricar os anticorpos necessários para quê? Para tentar combater aquele antígeno. Então, não é assim. Antígeno seria a substância causadora de doença, né, que é estranha ao seu corpo, e anticorpo seria o quê? Seria aquela célula que vai combater os antígenos. Se a gente fosse fazer uma alusão bem drúxula mesmo, seria o anticorpo seria os policiais do nosso corpo, né? E os
antídoto seria o quê? Seria os bandidos. Os policiais, eles vão tentar sempre combater os bandidos. Né? Isso é lógico que é uma alusão drúxula, mas tá valendo. Para ficar mais fácil de você memorizar. Né? Vamos lá. Tá aqui a vacina, né? Então, o que é uma vacina? Uma vacina, né, seria o quê? Seria uma preparação, né, para que o seu organismo ele consiga combater com rapidez e eficácia, né, quando algum agente causador de doença entre no seu corpo, né? Então, a vacina seria o quê? Seria o antígeno, seria a doença, só que enfraquecida, né? É uma doença atenuada. Então, para poder fazer a vacina, eu tenho que pegar, né, o princípio da doença, o antígeno lá, enfraquecê-lo, né, deixá-lo bem fraquinho e depois injetar no corpo da própria pessoa. Por exemplo, a vacina de Covid. De que é feita a vacina de Covid? Com certeza do próprio vírus Covid. De Covid, o que acontece? Você pega a doença fraquinha, né, o antígeno fraquinho, injeta no nosso corpo, o nosso corpo automaticamente vai começar o quê? Vai começar a fabricar, né, anticorpos para combater aquela doença. Então a vacina seria basicamente isso, seria basicamente o nosso a própria doença, só que o quê? Só que atenuada, só que enfraquecida, né? Por quem foi que foi inventada a vacina? A vacina ela foi idealizada, né, no século XVIII por Edward Jenner. Né? Naquela época lá, né, tinha uma doença chamada cowpox, que é como se fosse a varíola das vacas. As vacas, quem ordenhava a vaca, ficava cheio de carocinho, que é chamado de cowpox, né, que é uma varíola de vaca. Né? Foi que o Edward Jenner fez? Ele pegou, né, fluido dessas bolotinhas da vaca lá e injetou numa criança, né? Essa criança, ela adquiriu o quê? Adquiriu imunidade, né? Por quê? Porque o corpo daquela criança já reconheceu o cowpox, né? Que seria o anticorpo daquela varíola de vaca. Né? Então, como foi conhecido. Depois, o próprio Eduardo Jenner, ele pegou a varíola de verdade, que é aquela que pode matar a pessoa, né? Pegou, né? Um pouquinho do pus lá das pessoas que tinham varíola e colocou no menininho, né? Que já tinha tomado, que já tinha recebido, né? Esse pus da vaca lá. Né? Então o menino ele não desenvolveu a doença, desenvolveu a doença mas de uma forma mais branda. Ou seja, ele inventou um princípio da vacina, que é você pegar a doença, né, e injetar em pessoas sadias. Ó, se você observar esse gráfico aqui, você vai encontrar ele na página 18, né, ó, temos o gráfico que mostra o quê? Ó? Deixa o caminhão passar aqui nessa rua aqui é complicado. Ó, nesse gráfico aqui, ó, nós temos uma resposta primária e uma resposta secundária. O que é a resposta primária? Né? Aqui é seu corpo, ele não recebeu, não teve contato nenhum com a doença. Então, aqui automaticamente, ó, na primeira exposição, né, ó, você vai ter poucos anticorpos fabricados. Ó. Tá vendo aqui, ó? Um anticorpo, teoricamente, ó, um anticorpo, né? Quando você tem contato, já na segunda exposição, não, automaticamente, teu corpo sabe quem é aquele anticorpo lá, quem é aquela doença lá, aquele antígeno, então automaticamente ele vai fabricar ó, mais soldados, ó, mais anticorpos. Ó. Então isso aqui, ó, percebo que na segunda exposição, a fabricação de anticorpo vai ser bem maior do que na primeira exposição. Né? Ó. Primeira exposição, pouquíssimos anticorpos, né? Segunda exposição, vários anticorpos são fabricados, porque seu corpo ele já conhece aquela doença. Como teu corpo conhece aquele agente causador da doença, então automaticamente, né, no segundo contato, né, você vai estar o quê, ó? Já vai estar mais protegido. Por quê? Porque o teu corpo fabricou mais anticorpos. Pronto, né? Então tá aí. Por isso que da vacina, da vacina é isso aí, né? Ó, se você observar aqui, né, ó, o que acontece? Tá aqui um exemplo, aqui seria a situação em que o Edward Jenner, né, ele
ele vacinou, no caso, o menininho chamado James Phillips, né? Ó. Então, ele pegou, no caso, ele criou, né, a vacina, entre aspas, né, com o quê? Com o cowpox, que seria o quê? Que seria fluido das vacas que continha varíola. Para quê? Para o menininho, né, o James Phillips, para ele, o corpo dele começar a fabricar os anticorpos. Tanto é que a palavra vacina vem de vaca, né? Por quê? Porque a idealização da vacina veio através disso, né? Dele pegar o cowpox, que seria a ferida da varíola da vaca, né? Pegar os fluidos dessa ferida e injetar no garotinho, né? E depois de um certo tempo, ele pegou a varíola de verdade, de pessoas de verdade, que é a doença mais mortal naquela época lá, né? Pegou o fluido dessa pessoa, uma pessoa doente com varíola, e injetou no próprio garotinho que já tinha sido injetado com o fluido da vaca, né? Então, como o corpo dele aprendeu a fabricar os os anticorpos, né? Então, o garotinho não pegou uma forma severa da doença, ele conseguiu sobreviver. Então, esse é o princípio da vacina, né? Detalhe, quando ela foi criada, né, ela causava medo na população. O pessoal tinha medo, porque eles sabiam que a vacina seria o quê? Seria uma doença atenuada, enfraquecida, mas eles achavam que poderia matar, né? Então, no Brasil, houve uma campanha em 1904, né? Liderada por Oswaldo Cruz, para vacinação. Só que o pessoal, eles não queriam se vacinar por medo, né? Então, nessa época foi que surgiu, né, a revolta da vacina, na qual as pessoas, elas se revoltaram para não tomar a vacina, porque elas tinham medo, né, de se contaminar e de morrer, né? Por isso que o início desse livro começa com aquela foto lá, em preto e branco, né, da revolta da vacina. Não é isso? Então, hoje a gente sabe que a vacina é importantíssima porque ela impede a disseminação de várias doenças, como por exemplo o Covid. A gente está rezando, torcendo para essa vacina da Covid chegar logo para nós, seres normais, né? A gente sabe que tem as prioridades, né? Então até chegar na gente vai demorar um bocado, né? Então tá isso. Esse é o princípio da vacina, resumidamente. O princípio da vacina é você pegar, no caso, né, o vírus ou a bactéria, sei lá, o agente causador da doença e atenuar, né, deixar ele bem fraquinho e injetar numa pessoa saudável, porque automaticamente essa pessoa saudável, em contato com esse vírus atenuado, enfraquecido, vai começar a fabricar, né, as defesas, vai começar a fabricar os anticorpos, né? Outra coisa também que é comum nessa questão de doenças, né, são os soros, né? Os soros, eles agem um pouquinho diferente, né? O soro, né, já é a preparação feita já com o quê? Já com os anticorpos prontos. Enquanto a vacina seria a doença enfraquecida para seu corpo começar a fabricar os anticorpos, já os soros, eles são o quê? Eles já são os anticorpos prontos, né? É muito comum, por exemplo, ó, né, ó, para picada de cobra, para picada de algumas aranhas, escorpiões, né? Como é que eles fazem o soro, né? Eles colhem a peçonha da aranha, do escorpião ou do animal que eles querem fabricar o soro, né? Eles injetam essa peçonha em um animal de grande porte, como por exemplo o cavalo, né? Automaticamente o cavalo vai começar a fabricar o quê? A fabricar os anticorpos, né? Então, esse anticorpo que o cavalo fabrica, né, ele vai começar o quê? Ele vai ser isolado, ele vai ser separado e vai ser transformado no soro. Então, nesse soro, ele vai ter o quê? Vai ter os anticorpos, que são os soldados de defesa para, pela, para aquela peçonha específica, né? Ou seja, o soro, ele age mais rapidamente, né? Você levou uma picada de uma cobra, por exemplo, né? Daqui que seu corpo comece a fabricar os anticorpos vai demorar muito e você já morreria. Então, automaticamente, quando você recebe o soro para aquela peçonha, para aquela cobra específica, né? Você já injeta no seu corpo o quê? Já injeta os anticorpos já pronto. Por quê? Porque a ação tem que ser rápida. Né? Quando você leva, por exemplo, a gente tem 4 cobras venenosas no Brasil que são mortais. Quando você leva uma picada de uma cobra dessas aí, se você não for imediatamente
a um hospital, a um posto, atrás de um soro, né? Quanto mais tempo levar, você vai começar a necrosar, seu corpo vai começar a necrosar, você pode perder um pé, uma mão, depende de onde foi a picada, né? Então, por isso que tem que se tomar o soro, né? Por exemplo, o soro de cobra é o soro antiofídico, que já é o quê? Já é uma preparação de anticorpos para combate daquela peçonha, né? Por quê? Porque quando você leva uma picada de algum animal peçonhento, né? Aquela peçonha, aquele veneno, ele já começa a agir automaticamente no seu corpo e já, por exemplo, pode necrosar. Você, né, pode chegar a matar você. Então você tem que ter um remédio rápido, que já tem os anticorpos, que seriam os soros. Né? Então lá na página, deixa eu ver, na página 20 você vai ter lá essa foto aqui, ó, resumidamente, né? Mostrando como é que é feito o soro. Eu já expliquei aqui, ó. Pega a peçonha do animal, né? O veneno do animal, no caso, vai injetar no animal de grande porte. Por que um animal de grande porte? Como um cavalo, por exemplo, é muito grande, então o veneno, né, daquela cobra em pouca quantidade não vai fazer mal ao cavalo. Mas o corpo do cavalo vai conhecer, né, aquele veneno e vai começar a fabricar o quê? A fabricar os anticorpos. Depois de um tempo, né, o sangue do animal vai ser retirado e desse sangue vai ser retirado o quê? Vai ser retirado os anticorpos que vão ser industrializados e vão fabricar os soros. Né? Resumidamente, é isso. Né? Então, vacina. Vacina seria o quê? Seria, né, a substância enfraquecida. Seria o vírus, por exemplo, atenuado. Seria a doença enfraquecida. A doença atenuada. Para quê? Para o seu corpo começar a fabricar, né, os anticorpos para combater. Já no caso do soro, né, o soro é uma coisa bem rápida, que já como a pessoa é forte e é rápida, né, você já tem que injetar, né, os anticorpos diretamente. Né? Então, no caso do soro, já é o próprio anticorpo, né, que vai estar naquela injeçãozinha, naquela vacina. Né? Vamos ver aqui, só exemplos aqui. Ó. Isso aqui é uma picada de uma cobra peçonhenta, de um animal peçonhento. Né? Perceba que naquela região você vai ter o quê? Você vai ter um inchaço. Né? O inchaço nada mais é do que os leucócitos, que os anticorpos agindo, né, naquele local onde tem o veneno, teoricamente. Né? Olha aqui, ó, outros exemplos aqui, ó, de picadas de aranha, por exemplo. Picada de cobra aqui, ó. Perceba aqui, ó. Um pouco tempo já começa a necrosar o corpo. Se você não tomar o soro específico, você pode perder um pé, uma mão, pode até morrer. Detalhe, para cada peçonha, para cada tipo de cobra, você vai ter um soro específico. Né? Para cada tipo de aranha venenosa, você tem que ter um soro específico. Né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui é a aranha marrom, uma aranha mais mortal que existe no Brasil, essa aranha marrom, né? Perigosíssima. E aqui são as únicas 4 cobras que são mortais aqui no nosso Brasil, né? A jararaca, a cascavel, a surucucu e a cobra caural. Então, aqui no nosso Brasil, as únicas cobras capazes, né, de matar, né, que tem peçonha, que pode matar uma pessoa, são essas 4, né? A jararaca, a cascavel, a surucucu e a coral. A cobra jararaca ou a cobra cascavel e a cobra coral, elas são bem específicas, fáceis de que de você reconhecer, né? Já a cobra jararaca e a cobra surucucu, elas são um pouquinho mais complicadas de conhecer. Uma pessoa leiga não consegue identificar. Eu não consigo, por exemplo, identificar. Né? Olha aqui, ó. Isso aqui seria uma jararaca. A jararaca, ela tem essas cores características, né? Então, se você vir uma dessa aqui, né, corra, né? Porque ela é uma das que matam no Brasil, né? É uma das serpentes peçonhentas do Brasil. Tá aí a jararaca. Deixa eu procurar aqui. Aqui é a cascavel. Perceba que a cascavel, ela tem o crotalus lá, ela tem, né, como é que chama isso aqui? Tem chocalhinho, né? Também é mortal, ela viu, ela tem peçonha, ela é capaz de matar uma pessoa, né? Tá aqui, ó. Tá aqui uma das características dela, ela normalmente, né, costuma ter essas cores e tem, né, o chocalhinho. Temos aqui também a surucucu, né? Surucucu
Surucucu, surucucu, que também é uma cobra mortal, né? A peçonha dela pode causar necrose e pode levar a pessoa a óbito. E temos a cobra coral, né? Nós temos a cobra coral falsa e a cobra coral verdadeira, né? O que vai identificar uma da outra é a disposição das linhas vermelhas, brancas e pretas aí, pessoal, né? Então tá aí. Então basicamente o conteúdo da nossa aula de hoje é essa, né? É vacinação e soro, né? Ó, estamos aqui, né? Ó, jararaca, cascavel, surucucu e as cobras corais, né? Que são as cobras mais, são as cobras peçonhentas do Brasil, né? Que podem levar a óbito. Pois é isso, pessoal, né? Então vocês vão abrir lá na página que é uma cascavel, né? Olha só a perna da pessoa. Vocês vão abrir lá na página 21, né? Vocês vão ter 4 questõezinhas, né? Vocês vão copiar, vão responder e vão enviar no PV para mim, tá ok? Então até semana que vem, pessoal. Até a próxima aula. Bye bye.